Será que de fato é possível a gente aprender a orar em todos os momentos? Eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Eu acredito que Deus vai falar poderosamente com você. Hoje a gente vai falar sobre oração, mais precisamente como orar em qualquer lugar. Vamos ensinar maneiras de orar, para que você possa não só fazer, mas também ensinar as pessoas a fazer isso, que é uma prática extremamente importante. E a gente vai começar com um versículo aqui que ele é extremamente maravilhoso para isso, que é Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Preste atenção. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Escritura vai ter diversos versículos onde vai nos mostrar a necessidade de uma vida de oração. Mas é bem verdade que nem todo mundo vai ter tempo para estar ali orando 4, 5, 6, 8, 10 horas por dia. E se você está começando no seu processo de oração, aí que não vai ter como mesmo. Eu mesmo não consigo orar assim, de joelhos, o tempo todo ali, 4, 5, 10 horas por dia. Não dá. Mas, quando você junta os momentos de oração que você tem fora do seu devocional, tá? Eu tô falando isso aqui já excluindo o seu devocional. O seu devocional ali, o seu momento de comunhão com Deus, que você teria todos os dias, ora, lê a Bíblia, canta um louvor e tudo mais. Fora isso daí, a Bíblia nos ensina a continuar orando, a orar sem cessar. Mas como é que eu vou orar sem cessar se eu tenho trabalho para fazer, se eu tenho coisa para estudar, se eu tenho família para sustentar, se eu tenho coisas da casa para fazer, feira para fazer, trabalho, viagem, tem um monte de coisa. Como é que eu vou estar orando todo o tempo? O problema é que muita gente acha que para estar orando o tempo inteiro é necessário estar de joelhos o tempo inteiro e fazendo devocional o tempo inteiro. Mas isso não é uma realidade, pelo menos aqui não na Terra. Lá no céu a gente vai ter isso 24 horas. Mas aqui na Terra não é normal a gente ter esse tipo de conduta. Afinal de contas, a gente tem um monte de outros afazeres nessa vida. Nós temos um momento devocional que não pode ser negligenciado, mas como é que eu posso permanecer em contato com Deus, em comunhão com Deus, mesmo estando fazendo as outras coisas? No trabalho, na escola, na faculdade, no meu estágio, onde for, no meio de família, enfim. Então vamos lá, a gente vai entender isso aqui em alguns pontos importantes. Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, que é o versículo que a gente toma como ponto de partida aqui, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui é uma orientação clara que nós devemos apresentar a Deus aquilo que nós temos por necessidade. Eu tenho necessidades e eu apresento essas necessidades a Deus, que é quem pode de fato resolver esse tipo de problema que eu tenho. Você tem suas necessidades e elas também são resolvidas pelo seu Criador, que também é o meu Criador, que é Cristo Jesus. Essa é a orientação primária aqui. Nós precisamos orar, precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos apresentar diante dele as nossas necessidades. E como eu já disse aqui no início, não é necessário que você esteja em um ambiente devocional o tempo inteiro, às 24 horas do dia. Você já fez seu devocional? Amém. Você pode sim permanecer conversando com Deus enquanto você lava prato. Você está lavando o prato ali, ó. Você pode aqui, ó, falar com Deus, orar em línguas. Você pode orar na sua língua mesmo, orar de uma forma que você entenda. Você pode orar em línguas, né, para os irmãos que são carismáticos, pentecostais e tudo mais. Você pode orar em línguas, você pode orar com entendimento, você pode orar pedindo, você pode orar agradecendo, você pode, enquanto está lavando os pratos ali, dizendo: Jesus, muito obrigado. Jesus, me ajuda, porque depois que eu terminar isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Jesus, hoje eu tenho entrevista de emprego e eu tô aqui fazendo os serviços da casa, mas enquanto eu tô fazendo esses serviços, Pai, eu queria que o Senhor fosse me ajudando, me tranquilizando. Vá mantendo contato com Deus. Por exemplo, Deus, ele é o nosso maior amigo, tá? Ele é o nosso Deus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, mas ele também é nosso amigo, tá? Ele é nosso Pai, dentre outros pontos que nosso Deus também é.
né? Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que cura, enfim, temos aí várias características do nosso Deus. Todavia, uma delas é que ele é o nosso amigo. Ele quer ter intimidade, ele quer ter comunhão conosco. Então, tá lavando o prato? Conversa com ele como se você estivesse conversando com um amigo. Conta do seu dia, fala do seu dia para ele, fala dos seus sonhos para ele. Diz: Deus, eu quero alcançar tal coisa em tanto tempo. Deus, eu tenho sonhado em ser um pregador. Deus, eu tenho sonhado em cantar. Deus, eu tô sonhando com aquele emprego. E você não precisa ficar repetindo Deus o tempo todo, sabe? Dizendo ali: Deus, meu Pai celestial, poderoso. Você pode orar assim? Claro que pode. Mas eu tô dizendo que existem ambientes que você não pode estar ali falando o tempo inteiro com a linguagem de igreja, com a linguagem de crente. Mas você pode estar ali na sua mente, conversando com Cristo. Na sua casa, você pode conversar com Ele também e dizer: Pai, eu quero crescer na vida, eu quero ter uma família. Abençoa a vida do meu pai, me ajuda a ser um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um obreiro melhor, um crente melhor. Me ajuda a fazer isso. Detalhe, vê só o que aqui diz. Salmos 37:7 é um dos versículos que eu gosto bastante. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O que é isso aqui? É quando você estiver orando, não fica ali se lamentando porque as outras pessoas estão conquistando o que você está pedindo, não. Mas tenha paciência. Converse com Deus com paciência. Você não precisa falar com ele o tempo todo, dizendo: Deus, eu quero isso, 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 eu quero isso. Você pode fazer isso? Claro que pode, mas você não precisa. Você pode dizer: Pai, eu estou precisando disso, mas eu quero te dar graças por tudo que o Senhor já tem feito. Seja mais grato por tudo aquilo que Deus já tem feito sobre a sua vida. Isso traz benefícios extraordinários, tá? Na vida do cristão. Vê outro versículo que diz o seguinte, Isaías 65:24. Existe um contexto aqui, tá? Mas a gente pode fazer a aplicação aqui do jeito que eu vou passar para vocês. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isso aqui é um versículo claro de que Deus responde a oração daqueles que estão dentro do caminho correto. Dentro de uma vida de arrependimento, dentro de uma vida de reconhecimento de pecado, dentro de uma vida onde eu reconheço que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu não presto. Deus, ele escuta as nossas orações. Mateus 6, 7-8. Aí você vai entender o que eu vou dizer aqui. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. É por isso que eu estou dizendo aqui, você não precisa ficar repetindo a mesma coisa, meu amigo. Não é porque você repetiu tanto que Deus vai lhe dar. Não. Existe o tempo certo de cada coisa, existe o momento certo de cada coisa. E no momento correto, Deus ele alinha tudo para fazer as coisas fluírem. Eu preciso ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Você pediu? Pode pedir mais de uma vez, não tem problema. Mas não ache que é porque você tem que ficar ali repetindo todo dia, toda hora, dizendo: Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ou Deus me dá um carro, 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 Deus me dá uma casa, Deus me dá uma casa, Deus me dá um casamento, Deus me dá um casamento, me dá filho, me dá filho, me dá filho. Não é isso que vai gerar em você o milagre. Mas é a bondade de Deus. É a intimidade que você já tem com Deus. Você pode ser uma pessoa que repete o tempo todo e não ter intimidade com Deus, porque a intimidade fala muito mais do que simplesmente ficar repetindo a mesma coisa. Intimidade fala de conhecer, intimidade fala de ter experiência junto. E Deus quer isso para nós. Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pediram. Entenda o seguinte, Deus ele não é ruim. Tem gente achando que Deus é ruim. Mas o argumento dela é basicamente:
Eu precisava de tal coisa, Deus não me deu. Eu queria tal coisa, Deus não me deu. Então o argumento da pessoa é basicamente: se Deus não faz do jeito que eu quero, então, consequentemente, Deus não é bom. Só que, se Deus fosse bom exclusivamente porque Ele entrega o que você quer, quer dizer que a sua vontade é perfeita, que a sua vontade é sem erro. Só que a Bíblia nos mostra que o nosso coração é enganoso, que nós somos falhos. A Bíblia diz que não tem ninguém que não tenha tropeçado na língua. Todo mundo tropeça na língua, fala besteira, fala alguma bobagem. Todo mundo. Todos. Então, se Deus lhe concedesse tudo o que você quer e, por fazer isso, ele fosse considerado bom, quer dizer que a sua vontade era perfeita. Só que a sua vontade não é a perfeita segundo a própria Escritura. Romanos 12 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é a vontade dele, ele vai dar a hora que ele quiser, ele vai me entregar a hora que ele quiser, e se ele quiser. Não é só dizer assim, Deus vai me dar a hora que ele quiser, é se ele quiser também. Porque tem coisas que Deus não vai me dar. E mesmo assim ele permanece sendo bom, mesmo assim ele permanece sendo fiel, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que ele decide fazer sempre serão melhores para nós. Não existe nada que nós escolhemos que venha a ser melhor do que aquilo que Deus escolhe para nós. Deus tem a sua vontade boa, perfeita e agradável. 1 Tessalonicenses 5,17, para a gente encerrar. Orem continuamente. Não é um pedido. Vocês podem orar continuamente? Não. O texto tem um ponto. É simples. Orem continuamente. Tá na sua faculdade? Ora aqui, ó. Tá fazendo sua prova? Ora aqui, ó. Tá trabalhando? Ora aqui, ó. Tá sozinho no trabalho? Pode orar falando, verbalizando, orando em línguas, orando na mente, orando através de canções, de louvores, de adoração. Faça isso. Entenda uma coisa, quando você estiver no trabalho, uma oração de 1 minuto, de 30 segundos, de 15 segundos, de 5 segundos, ela faz diferença. Mas eu só tenho 40 segundinhos ali, que é o momento onde eu consigo dar uma respirada. Respire e ora na mente. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha te abençoado através dessa palavra. Se inscreve aqui no canal e não perca nada do que a gente está produzindo aqui. Enquanto eu tiver vida, pregarei o Evangelho e anunciarei as boas novas de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e tchau, tchau. Até a próxima.